agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar esta noite aqui com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Correia. Sempre foi uma referência na minha vida, aqui muito bem representado pelo pastor Marcos, um amigo. Temos muitas histórias juntos. Talvez um dos primeiros púlpitos que eu assumi para falar a palavra de Deus ainda na minha pré-adolescência foi nesta igreja. Atalaia, Nova Jerusalém, lá no João Paulo, né, Wendel? O Wendel está aí. Gente, fui garçom no casamento do Wendel, era apenas um pré-adolescente. Como o tempo passa, ele falou: meu filho aqui. Eu falei: gente, estou ficando velho mesmo. Que bom Deus, que alegria. Tem novos rostinhos aqui, mas irmãos que são das antigas, eu posso reconhecer. Que o Senhor abençoe vocês, viu? Que as mãos do nosso Deus estejam estendidas sobre a vida de cada um esta noite, confirmando os nossos passos e vos abençoando em tudo para a glória do nome dele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou vendo a Raquel lá atrás, abençoe. Congregamos juntos. Vamos à palavra. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Gosto de falar esse texto, é aqui que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Livro dos Salmos, Salmo de número 23, verso de número 1. Vamos ler todo este salmo. Nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode dizer amém? Amém. Eu penso que talvez este seja um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Se nós, a guisa de pesquisa, tomássemos uma prancheta em mãos e saíssemos aqui pelas ruas do bairro, do centro da cidade, abordando as pessoas e perguntando a elas se elas poderiam citar de cor alguma parte das Escrituras, eu estou certo que pelo menos 70% dessas pessoas dizem: eu não conheço muito de Bíblia não, mas um verso eu sei de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu, particularmente, no meu primeiro contato com este salmo, no período pós-alfabetização, quando eu comecei a unir as letrinhas e formar a primeira frase deste cântico, que estava estampada em uma toalha de mesa na casa de minha avó materna. Agora, a despeito da popularidade do salmo, a grande verdade é que muita gente conhece, sim, de fato, o salmo do pastor, mas poucas pessoas conhecem o pastor do salmo. A minha proposta para esta noite, de forma breve, lacônica, simples, com a consciência de que o poço é fundo, o balde é pequeno e a corda é curta, é fazer uma exposição deste cântico. E o desejo da minha alma é que todos nós, nesta noite, encontremos paz, quietude, encorajamento, consolo nas verdades contidas aqui neste texto. A mais antiga tradição judaica cristã vai atribuir a autoria deste salmo a Davi. Apesar de Davi ter escrito a maior parte de todos os salmos que nós temos aqui dentro deste grande saltério, ele não é o único autor. Existiram outros autores, como os filhos de Corá, como Moisés e outros autores. É importante, todas as vezes que nós nos debruçamos sobre o livro dos Salmos, nós temos em mente que este livro vai tratar das emoções do homem. O termo homem é lógico que no genérico, do ser humano, do homem e da mulher.
aqui uma oscilação nas percepções e nas emoções do homem. E se você não se vestir com essas lentes de que se trata de cânticos ao Senhor, mas que falam das emoções do homem, você vai achar que Deus é vingativo, você vai achar que Deus derruba os nossos inimigos, quando eu digo, não estou me referindo ao adversário da nossa alma, mas o outrem, e isso nem de longe se parece com o Evangelho que nos ensina a abençoar aqueles que nos maldizem e a orar por aqueles que nos perseguem. Há um erudito da Idade Média que vai dizer que o livro dos Salmos é uma anatomia da alma humana. A alma humana é a sede das emoções, porque não existe sequer um sentimento que o homem não possa provar que você não encontra aqui no livro dos Salmos. É por isso que você vai encontrar às vezes o salmista exultando de alegria, às vezes com as suas percepções confusas em relação ao agir de Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, não me deixe confundido. Às vezes pedindo justiça aos seus adversários, às vezes chorando e usando linguagens figurativas, como por exemplo: eu fiz a minha cama nadar, o meu leito nadar através das muitas lágrimas que correram dos meus olhos. Mas no fim das contas, a verdade por detrás deste grande saltério é de um homem buscando em Deus as respostas para os porquês que existem e que permeiam a sua alma. Este salmo aqui, de número 23, ele foi escrito por Davi, perdoe a redundância, está classificado entre os salmos de autoria davídica. E ninguém melhor do que Davi para fazer o que foi feito aqui neste cântico, uma comparação, um paralelo entre os cuidados que um pastor de ovelhas tinha de ter com o seu rebanho e os cuidados que Deus, o nosso Deus, tem para com o seu povo. Davi inicia o salmo de modo que ele vai enaltecer um Deus que está além da existência. Ele diz o seguinte: o Senhor é. Isso é muito forte, porque na verdade nós não somos, nós existimos. Tudo que existe está limitado ao tempo, ao espaço, tem começo, meio e fim, e um dia de algum modo deixará de existir. É por isso que se alguém lhe perguntar, lhe questionar sobre a existência de Deus, você não precisa se preocupar em explicá-la, porque Deus simplesmente não existe. Deus é. Ele é o autor da própria existência. Ele está além, mas muito além da existência, chamando aquilo que não existe à existência. Então ele é o autor da própria existência. É por isso que no hebraico, que é a língua que este salmo foi escrito, você não consegue conjugar o verbo ser. Se você for falar algo do tipo: eu sou Denis, eu sou Endel, eu sou Marcos, eu não tenho respaldo para tal construção. Você vai dizer algo do tipo: eu Denis, eu Endel, eu Marco. Por quê? Porque nós não somos, nós existimos. O único que é para todos sempre é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Quando Moisés me questiona: Senhor, que nome eu direi a Faraó? Quando ele me perguntar: e quem é esse Deus que te enviou para libertar Israel? O Senhor respondeu a Moisés: concernente ao meu nome, não te preocupes, diga que o eu sou me enviou a vós. Deus estava dando a Moisés um cheque assinado em branco, como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, o que você precisar que eu seja, eu serei. Se você precisar de paz, eu sou Jeová Shalom, o Senhor da paz. Se você precisar de saúde, eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Se você precisar de justiça, eu sou Jeová Tsequenu, o Senhor justiça nossa. Se você precisar de vitória nas suas batalhas, eu sou Jeová Nissi, o Senhor que é a tua bandeira. O que você precisar que eu seja, eu serei. Então, Davi inicia este cântico com o peso de um Deus que está além da existência, sendo autor da própria existência. Um Deus que está presente no tempo e espaço, mas o tempo e o espaço, que representa a nossa limitação, a nossa finitude, não o limita, não o veda, de modo que ele transita entre o passado, o presente e o futuro.
Deus não se limita ao tempo e espaço. Na mesma hora que Ele está aqui conosco, no nosso presente, Ele já está lá no teu futuro e no meu futuro, nos aguardando de forma simultânea. O tempo e o espaço não o veda, não o engessa, não o limita. Isso significa dizer que Ele esteve um dia conosco, Ele está conosco e Ele estará conosco. E Ele continua dizendo: o Senhor é o meu pastor. A expressão pastor aqui no hebraico é Adonai Roi. Quando nós entendemos o peso do que Davi está exprimindo aqui, o nosso coração se enche de quietude, de tranquilidade, porque nós compreendemos que nós não somos ovelhas desgarradas. Na verdade, um dia nós fomos como ovelhas desgarradas. Segundo Isaías 53:6, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, e cada um palmilhava como bem parecia aos seus olhos. Mas o sumo pastor e bispo das nossas almas, segundo 1 de Pedro capítulo 1, verso 27, se agradou em nos ajuntar. E o Salmo de número 100, verso 4, se não me falha a memória, diz: sabei que Ele é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Todos nós que outrora éramos como ovelhas desgarradas, descuidados, cheios de carrapicho, andando a palpadelas, a esmo perdidos neste mundo, hoje desfrutamos da prerrogativa de pertencermos ao aprisco do Senhor nosso Deus. E Ele diz assim: e nada me faltará. Eu não sei os irmãos, mas a palavra aqui me remete à ideia de abrangência, no âmbito providencial, de modo que, se eu não tomar cuidado, eu vou pensar que, se de fato o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, absolutamente nada. De modo que, se o oposto disso me ocorrer, é uma evidência de que eu não sou ovelha do seu aprisco. Mas perceba que Davi, ele está usando aqui uma linguagem a fim de fazer menção da constante presença do pastor em meio ao seu rebanho. Por que eu digo isso? Porque essa pequena palavrinha que nos remete à ideia de abrangência, nada aqui, ela é uma adaptação linguística para a nossa versão em português, bíblica. No texto original você não vai encontrar esse termo. Lá vai dizer algo mais ou menos assim: o Senhor é o meu pastor, e dele eu não terei falta, ou e ele não faltará a mim. Logo, quando você observa deste ponto de vista, você vai entender com mais clareza que o que Davi tinha em mente era a constante presença do pastor em meio ao seu rebanho. Davi sabia que ele, enquanto pastor de ovelhas, jamais poderia se ausentar do seu rebanho, porque agindo assim, estaria expondo as suas ovelhinhas aos diversos perigos em que a realidade desértica propiciava. Logo, no que diz respeito à presença de Deus na sua vida, ele tinha a mesma convicção, que em momento algum, que em hipótese alguma, o Senhor se ausentaria da sua vida. Em outras palavras, Davi está dizendo: olha, eu sei que existirá momentos na minha vida em que as coisas vão me faltar. Eu sei que existirá momentos na minha vida em que as pessoas vão me faltar. Eu vou desejar uma companhia, um amigo não vou ter. Eu sei que existirão momentos na minha vida em que as coisas me faltarão, em que a saúde vai me faltar, em que o dinheiro vai me faltar. Mas mesmo que as pessoas me faltem, mesmo que o dinheiro me falte, mesmo que a saúde me falte, eu sei que o Senhor não faltará. Aleluia! E se Ele não faltará a mim, logo você pode ler o verso da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu preciso, e que Deus sabe que eu preciso, isso então não vai me faltar. Agora, esse preciso não inclui os meus mimos, não inclui as minhas percepções egoístas de necessidade, porque grande parte das coisas que a gente acha que precisa, a gente na verdade não precisa. Já aquilo que a gente acha que não precisa, Deus vai nos conceder, porque Ele sabe que, mesmo que do ponto de vista finito
jeito nosso não é necessário, do ponto de vista divino faz necessário. E ainda que pareça paradoxal, uma discrepância, contraditório, até as faltas não faltarão a nós. Entende isso? O Senhor é o pastor e nada lhe faltará, inclusive as faltas, porque Deus está nas faltas. Amém. Alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Deus está nas lágrimas, Deus está nas guerras, nas vitórias, mas também nos fracassos e nas decepções. Deus está nas manhãs ensolaradas, mas na 1:3 diz que na tormenta e na tempestade Ele também tem um caminho. Aleluia! Então aquilo que eu preciso e que Deus sabe que eu preciso para eu vivenciar o processo que Ele estabeleceu para a minha vida, isto não vai me faltar. Aquilo que Deus sabe que você precisa não vai te faltar. Verso de número 2, vamos verso por verso. Ele continua dizendo: deitar-me faz-me em verdes pastos. O que é isso aqui? Isso aqui é descanso. Eu costumo dizer que nada melhor do que a luz do contexto para nós interpretarmos um texto. Qual que era a realidade das ovelhas lá no Oriente Médio, na época de Davi, quando este salmo foi escrito? Primeiro, as opções no que dizem respeito à pastagem eram poucas. Os pastores tinham por hábito, isso era costume habitual do pastor, antes de conduzir o seu rebanho para uma determinada região, visitar aquela região, a fim de averiguar o território, o espaço geográfico, notar se ali existiria uma boa relva, água, muitos perigos, e só então, depois de ele visitar o local, ele conduziria o seu rebanho para tal local. E isso é maravilhoso, porque quando nós olhamos para os cuidados do nosso Deus, nós entendemos que jamais Ele nos conduzirá para um local, para uma situação, para uma fase, para um momento que Ele não conheça. Se Deus está permitindo você viver uma situação, habitar em uma região onde as suas percepções são confusas e têm sido doloridas, fique em paz. Ele sabe para onde Ele está te conduzindo. O controle pode ter fugido das suas mãos, mas jamais escapou das mãos do nosso Deus. Ele continua no controle pormenorizado de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Pois bem, depois que o pastor conhecia o local, ele conduziria suas ovelhas para aquela região. Ele acordava bem cedinho, aproximadamente 4 horas da manhã, caminhava deserto adentro, até o possível oásis, lá no meio do deserto. Quando ele chegava naquele local, as ovelhas começavam a pastar, e elas pastavam, olha só, das 6 da manhã até as 10 horas da manhã. Repita comigo, 10 horas da manhã. O que representava para as bichinhas 10 horas da manhã? Elas estavam cansadas, a despeito do estômago que está cheio de relva, elas estão com sede e cansadas, porque estão em plena atividade desde as 4 horas da manhã. Todo pastor inteligente sabia que ele jamais conduziria o seu rebanho até as águas, elas beberem a água e saciarem então a sua sede, antes de conceder às ovelhas um momento de descanso, porque era justamente neste momento em que as ovelhas iriam se deitar e ruminar, olha isso, elas iriam ruminar, remoer a relva que elas haviam ingerido e dar-se de forma natural o processo digestório digestivo. Então, no momento do maior calor do dia, o pastor tinha o cuidado de conduzir as ovelhas para um lugar de descanso, aonde elas iriam ruminar a relva. Notou isso? Guarde isso em seu coração, porque nós também chegamos às vezes não, muitas vezes, porque mais são dias maus na vida de um cristão do que os dias bons. Essa é a realidade da vida. Nós chegamos às 10 horas da manhã da nossa jornada espiritual, onde as nossas forças parecem que se esvaem, as nossas percepções se tornam confusas, somos tomados por um desânimo. Isso é o resultado de um desgaste, de uma caminhada longa, de muitas tentativas, e os problemas nos cercam, as dificuldades nos cercam, e a nossa tendência é completamente
Quando o problema bate na nossa porta, é o desespero que toma conta do nosso ser. Parece que ao invés de descansar, você quer se descabelar, é gritar, é chorar, é agir sem pensar, é permitir que a aflição furte a sua paz, roube a sua quietude. Mas o Senhor está nos ensinando essa noite, ao invés de nos desesperarmos, esperarmos descansando no Senhor. Sabe qual é o meu e o teu trabalho? É descansar em Deus. Aleluia! Viu? Descansar em suas promessas, na sua palavra, nos seus cuidados, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Amém, Senhor, aleluia! E enquanto você descansa, faça como as ovelhas, começa a ruminar a relva, traga à sua memória as promessas de Deus. Para de alimentar a sua mente com pensamentos de derrota, de tristeza, de que não vai dar certo, de que está tudo perdido. Ao invés de ouvir o teu coração, aprenda a falar ao teu coração. Aleluia! Ao invés de ouvir esses pensamentos que só te entristecem, te põem para baixo, começa a trazer à sua memória só o que vai produzir esperança. Amém, aleluia! Comece a se lembrar das promessas de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Nutra a sua alma com as promessas que contém na palavra do Senhor e descanse o teu coração, aquieta a tua alma. Aleluia! Ele diz assim: deitar-me faz-me verdes pastos, porque eu deito para descansar. E começou a trazer à memória as promessas. Ele continua dizendo: e guia-me mansamente às águas. Por que ele fala água tranquilas? Olha só, segundo a ovinocultura, a ovelha é um mamífero que em sua fase adulta pode pesar de 30 a 50 quilos, podemos tirar esse peso, produzindo de 7 a 12 quilos de lã cada tosquia, geralmente se toscando 2 vezes ao ano. As ovelhas possuem algumas particularidades, digamos assim, que vai dificultar o exercício pastoril ou pastoral. Dentre elas, eu quero destacar a sua falta de senso de direção, porque elas dependem do pastor para guiá-las. Elas são míopes, assim como eu, enxergam apenas 12 metros à sua frente. Então elas dependem do pastor para guiá-las. E como se não bastasse, elas possuem um senso tremendo de medo e de pavor. Ovelha é um bichinho extremamente medroso. Ela tem medo de outros animais, ela tem medo de águas agitadas, ela tem medo de outros pastores, ela tem medo de outros rebanhos. Ela se deprime com a ausência do pastor. É bem capaz que ela embarque na frente de uma água corrente pelo medo que ela tem das águas correntes, das águas agitadas. E você sabe que nós somos extremamente semelhantes às ovelhas, principalmente nesse aspecto, porque nós também temos muito medo, sim ou não? A gente tem medo de tanta coisa, irmão. Por mais corajoso que seja o homem, corajosa que seja a mulher, na verdade a coragem não é a ausência do medo, é força para encará-lo. Você está ali, está com medo, mas está valente, de pé, porque temos muitos medos. Nós temos medo de ficarmos doentes, desempregados, de não darmos conta. Nós temos medo de decepcionar as pessoas que a gente ama. Nós temos medo da violência. Nós temos medo de tantas coisas. Quando é jovem tem medo de se casar, quando se casa tem medo de ter o primeiro filho. Nosso pastor conta uma história de uma irmã que ele foi orar e a irmã estava bem velhinha. Ela estava com quase 80 anos de idade. E enquanto ele orava, a irmã só gemia. Ele dizia: Senhor, abençoa a tua serva. Ela fazia assim: renova as suas forças. E ela: se for da tua vontade, prepare e leva. Ela disse: porque nós queremos estar com Jesus, mas ninguém quer morrer. Nós temos medo da morte, sim ou não? Se o pastor um dia disser aqui: eu vou fazer uma oração para Jesus recolher todo mundo que tiver maduro e levar para a glória, quem vai ser o primeiro a vir aqui a fila? Imagina, vou passar longe essa fila, irmão. Na verdade, nós temos medo de morrer. Nós temos medo de muitas coisas. Eu não sei qual é o teu medo. Talvez o teu
quais são os nossos medos. Aleluia! O Senhor conhece quais são as nossas fobias, os nossos pavores, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que tira a nossa quietude, e Ele está tratando os nossos medos esta noite. Talvez você tenha vivido um tempo de águas tempestuosas, o vento tem soprado contra você, mas o Senhor dá uma ordem a este vento, e ao invés de ir contra, Ele vai a favor. Essa é a palavra. O Senhor trabalha em meio aos seus medos, e a palavra dele é: não temas. Eu te tomo na tua mão direita e te digo: eu estou contigo. Descanse nos cuidados daquele que te conduz. Viva um dia por vez. Para de querer controlar todas as coisas. Para de sabotar. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é uma bênção, né, irmão? Mas a segunda-feira é brava. A gente não tem esse costume de enfrentar a segunda difícil. Hoje foi feriado, teve um ataque cibernético na empresa que eu trabalho. Eu tive que ir lá, que liberaram um acesso para a programação. Falaram: vai, Denis, trabalhar um pouco lá para ver se adianta o tempo que ficou parado. Mas hoje foi feriado, sexta é gostoso. Mas geralmente a gente começa a segunda já com a cabeça na sexta, né? Assim, só que a sexta não existe. A sexta não é real. O futuro não é real. Nós temos o hoje. Aí nós temos essa tendência de sabotar o hoje com a cabeça lá no amanhã. O que você tem é hoje. Aí você começa a segunda com a cabeça lá na sexta. Aí você deixa de viver a segunda. Aí quando chega a sexta, ela passa, é domingão. Aí já bate aquela alegria, aquele negócio assim. Você já sentiu isso no domingo? Domingo à noite. E você começa a antecipar o amanhã, a sofrer por antecedência. Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Você sofre por antecipação. Nem chegou o problema ainda. A prova nem chegou. Você está ficando já doido, ansioso, querendo controlar tudo. É o excesso do futuro no presente. Para de querer controlar tudo e entenda que é o Senhor que cuida da sua vida. Aleluia! Eu lembro, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Eu fui pregar uma vez em Curitiba. Minha mãe preparou minhas malas, um monte de mochila. E eu fui pregar. E eu fiquei hospedado no centro da cidade. Eu subia por um elevador assim no hotel, e com aquelas mochilas nas costas eu olhava para o espelho e pensava: meu Deus, 2 malas. Uma mala levando outras malas. Por quê? Porque ao invés de eu soltar aquela mochila que tinha roupa por uns 17 dias, eu ia falar uma noite só, eu poderia simplesmente soltar e deixar o mesmo elevador que estava me conduzindo conduzir as minhas malas. Não, eu estava agarradinho ali com as mochilas, subindo no elevador. Você tem essas duas opções hoje. Meu Pai. Ou você fica doido, querendo controlar tudo, se preocupando, permitindo esse excesso de preocupação furtar a sua paz. Ou ao invés disso, você simplesmente pega todas as suas malas e lança aos pés do Senhor. Aleluia! Como disse Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pega todo esse excesso de preocupação, pega todo esse excesso de ansiedade, isso vai te adoecer, faz mal para o teu coração. Aprenda a descansar no Senhor. Receba a graça de Deus essa noite para descansar, para confiar, porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Alguém que veio aqui esta noite está esperando pelo Senhor? Levante a sua mão e adore. Se alguém que veio está esperando pelo Senhor, há uma promessa de Deus para o teu coração. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Continue esperando, continue descansando. Deus está no controle. Quem pode adorar? Mansamente as águas tranquilas. Aí diz: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas
faz a justiça por amor do seu nome. Isso aqui é direção. Davi está dizendo, assim como eu, enquanto pastor de ovelhas, tinha o dever de nortear as minhas ovelhas, eu sei que quando eu precisar tomar um norte, uma direção, uma decisão, eu não vou ficar desamparado, eu não vou ficar sem respaldo, pelo contrário, o Senhor vai me guiar. Eu quero declarar essa noite em nome de Jesus, que o Senhor vai guiar os teus passos. O Senhor vai conduzir a sua vida por caminhos inimagináveis. Eu prego para alguém essa noite, a tua limitação, a tua visão só alcança a risca do horizonte, mas por detrás dessa risca há quilômetros inimagináveis de um caminho traçado de Deus para a sua vida. Você se desespera porque a sua visão está limitada na escuridão e na curva, mas Deus sabe do amanhã, e eu declaro que a planta dos teus pés entrarão em contato com o caminho que Deus abre para ti esta noite. Há uma porta que se abre, há um caminho que é preparado, e esse caminho é chamado vereda da justiça, e Deus fala isso por amor do seu nome. Quem pode adorar ao Senhor? Aleluia! Verso 4, olha só o que diz o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Segundo alguns comentaristas bíblicos, esse vale aqui, irmãos, era real. Ele ficava entre montes íngremes e escarpados, repletos de cavidades, orifícios, onde facilmente uma ovelha poderia cair e se machucar. Então, olha o desafio que o pastor tinha: conduzir as ovelhas, via de regra, todas as tardes, para o redil, para o aprisco, para o lar das ovelhas, aonde ele deveria passar por um caminho onde os perigos eram tão diversos e as trevas tão densas, que é chamado de vale da sombra da morte. Eles adotaram algumas estratégias para facilitar o processo. Primeira estratégia: os pastores tocavam instrumentos. Repita comigo: tocavam instrumentos. Segundo, eles cantavam. Repita comigo: cantavam. Olha só, as ovelhas ouviam a voz do pastor, se acalmavam, se enfileiravam em uma fila indiana, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e assim atravessavam o vale da sombra da morte. Ou seja, a voz do pastor trazia calma ao coração das ovelhas, quietude, segurança, encorajamento. E naquele momento, que representava o momento mais difícil da trajetória das ovelhas, que era voltar para o lar delas, para o redil, elas encontravam forças e atravessavam o vale da sombra da morte. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus, quando em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia! Sabe o que Jesus está nos dizendo esta noite? Que quando nós tivermos que atravessar o vale da sombra da morte, que representa o momento de dificuldade, de adversidade, a gente tem que parar de dar ouvido aos nossos medos, parar de dar ouvido às nossas fobias, aos nossos vizinhos, às más notícias, à sua falta de fé, ao diabo, à incredulidade, a esse monte de poluição sonora, e ao invés de dar ouvido a estas coisas que paralisam a sua fé, que drenam a sua força, em meio a esta barulheira toda, ouvir a voz do teu pastor. Aleluia! E se você não notou, o teu pastor está falando com você nesta noite. Aleluia! Nós temos aqui o pastor da igreja local, que é o pastor Paulo, o pastor Marcelo, as pastoras, mas nós temos o sumo pastor, e ele te trouxe aqui para falar ao teu coração. E assim como a voz do pastor traz calma ao coração das ovelhas, a voz do nosso pastor traz calma e quietude ao nosso coração. Enquanto você ouve a voz do teu pastor, receba
contexto em que o Salmo foi escrito, tinha 4 finalidades. A primeira finalidade está associado a disciplina, sem senhores. O pastor fazia uma contagem, percebia que estava faltando uma ovelha. O que ele fazia? Ele caçava aquela ovelha e encontrava. Isso fica claro na parábola da ovelha sendo perdida. E ele dava uma cajadada na ovelha, literalmente. Mas irmãos, aquela cajadada doía mais no coração do pastor do que no lombo daquela ovelha. Era necessária. Sabe, igual quando a gente é adolescente diz: "Oh, meu pai é mó chato, meu." Mas aí você cresce e tem filhos e fica chato também. Entende que não é questão de chatice, é questão de cuidado. Então a disciplina de Deus está mais associada ao carinho, ao cuidado de quem conhece das coisas mais do que você, do que necessariamente uma parte severa de Deus. Então não pense, eu não pense você, que se nós errarmos, nós vamos ficar sem disciplina. Não, senhores, mas temos um pastor, e ele possui um cajado, e ele vai nos disciplinar. E quando essa disciplina chegar, não pense que ele te rejeitou, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele açoita, corrige quem ele tem por filho, quem ele ama. Segunda finalidade do cajado está ligada à salvação. Facilmente a ovelha cairia em um buraco, se machucaria, e às vezes a extensão dos braços do pastor era curta demais para alcançar a ovelha. O que ele fazia? O cajado possui uma curvatura na ponta. Ele dava um jeito de alcançar a ovelha usando o cajado como um extensor, e mesmo que ela estivesse no fundo do poço, ele alcançava a ovelha lá, ele trazia a ovelha de volta. Terceira finalidade está ligada à proteção. Facilmente apareciam lobos e chacais no deserto em meio aos caminhos do pastor e as suas ovelhas. O pastor usava aquele cajado como uma arma letal para expelir qualquer perigo que se apresentasse no caminho das suas ovelhas, do seu rebanho. Quarta finalidade: você se lembra do pasto verdejante onde a ovelha deitava e dormia? Quem se lembra, diga amém. Amém. Pois bem, a ovelha só ia deitar e dormir tranquila se ela estivesse em paz. Se alguma situação furtasse a sua quietude, ela ficava agitada. O pastor percebia que ela estava agitada, porque o pastor conhece a sua ovelha. Aí ele se embranhava entre as ovelhas e com a ponta do seu cajado ele tocava na ovelha. Aí a ovelha percebia que mesmo que não parecesse que ele estivesse ali ou que ele estava ali, ele realmente estava ali. E ela se acalmava e começava a ruminar a relva que ela via enchendo o seu estômago. Levante a sua mão assim, só para declarar isso sobre a sua vida esta noite. Se nós errarmos, o cajado do Senhor vai nos disciplinar, e isso será um sinal do amor de Deus para conosco. Se algum dia nós cairmos, formos atingidos e nos machucarmos e formos parar no fundo do poço, o cajado do Senhor vai nos alcançar lá e vai nos salvar. Se algum dia o inimigo desavisado se levantar contra a nossa vida, o cajado do Senhor vai nos proteger. E se algum dia você se sentir só, desamparado, o céu está de bronze, Deus se esqueceu de mim e das suas promessas, Ele tratará de marcar uma noite como esta, e com a ponta do seu cajado Ele vai tocar o teu coração e vai dizer: eu não me esqueço de ti, das minhas promessas. Digo mais: pode uma mulher esquecer do filho que amamenta e não se compadecer dele? Contudo eu, diz o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Quem recebe esta palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Verso de número 5 e 6. E eu encerro. Diz assim: prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transporta. Há duas vertentes teológicas. A primeira diz que o Salmo foi escrito durante a juventude de Davi.
Davi, enquanto pastor de ovelhas, recebe a inspiração e compõe este salmo. A segunda vai dizer que foi escrito durante o período em que Davi estava sendo perseguido por seu próprio filho Absalão. Eu tenho uma tendência a acreditar de que Davi sim recebe a inspiração para compor este salmo, enquanto ainda pastor de ovelhas. Tem tudo a ver. Davi está cuidando das ovelhas, Davi recebe a inspiração deste salmo, Davi compõe este salmo. Partindo desta linha de raciocínio, é inevitável. Eu leio o verso de número 5, e ele me remete ao primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Deus fala com o profeta: não tenha joia de Saul, porque eu o rejeitei, para que não reine sobre Israel. Deus não havia rejeitado a pessoa de Saul. Isso é um pensamento anti-Deus. Deus havia rejeitado a pessoa de Saul para que ele não reinasse sobre Israel. O Senhor diz: este teu vaso de azeite vai até Belém, na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho o provido de um rei que vai governar o meu povo com equidade. Aí o profeta chega lá em Belém, na casa de Jessé, e Jessé apresenta a primícia dos seus filhos, Eliabe, o primogênito, o homem Arão. Qual que era o parâmetro que Samuel tinha, pelo menos no que diz respeito à aparência do rei? Era de um homem alto, de boa aparência. Saúl, dentre os filhos de Israel, sobrepujava todos do ombro para cima, era um baita do homem Arão. E ele vai buscar alguém na casa de Jessé que se encaixasse de algum modo nesse padrão. E quando ele chega lá, ele olha para esse primogênito e quem sabe, ele pensa consigo: saiu do jeito do Senhor, não deu nem trabalho. Deus fala com o profeta: não, eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A visão de Deus transcende a casca, a aparência. Deus enxerga os recônditos da alma, os lugares inacessíveis da nossa existência. Deus consegue contemplar e ver. O Senhor diz: não é esse, aí passa Abinadab, passa Samar, passa todos os meninos. E a pergunta do profeta é: acabaram-se os jovens? Ele disse: não, ainda falta o menor. Mas não tem história. Ele disse: quem é? É Davi. Onde é que é Davi? Ele é pastor de ovelhas, está trabalhando, está cuidando de ovelhas. Então mande o chamar, porque enquanto ele não vier, ninguém se assenta junto desta mesa. Olha atrás de Davi. Quem sabe Davi está com uma harpa de capim torcido, o cajadozinho do lado, olhando para as ovelhas, e por que não salmodiando ao Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz-me verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Congela a vila no deserto. Volta para a casa de Jessé e dá uma olhada no cenário em que Deus, por detrás dos bastidores, sem Davi saber de nada, havia projetado. A mesa estava preparada. Os inimigos, infelizmente, eram os próprios irmãos de Davi. Congela o cenário, volta para o deserto e continue ouvindo a voz do pastor que cantava: e unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Agora deixa Davi lá no deserto, volta para a casa de Jessé e, se possível, dá um zoom no vaso do profeta Samuel. Estava cheio de azeite, com uma unção fresca que veio sobre a cabeça de Davi. Ou seja, enquanto Davi cantava lá no deserto, melhor, você vai me ajudar a pregar? Levanta a mão assim, ó. Recebe a autoridade, já estou encerrando, a autoridade de Deus. Amém. Aponta para alguém que está próximo de você ali, aponta para alguém, seja profeta de Deus na vida dele, na vida dela. Diga assim: enquanto Davi cantava no deserto, diga: Deus estava projetando o seu futuro. Agora engrossa a voz que tu vai profetizar para
que cuida de você como um pastor cuida de uma ovelha. Oh, meu Deus. Eu encerro essa mensagem, irmãos. Verso de número 6 diz assim, certamente. Esse certamente remove toda a sombra de dúvidas. Davi está dizendo: eu sou tomado de uma convicção. E qual é essa convicção, Davi? Eu estou certo que há bondade. Pense na bondade de Deus. A bondade dos homens nos constrange, sim ou não? Quando alguém age de forma bondosa para conosco, a gente fica sem jeito. Que diremos, pois, da bondade de Deus? Eu estou certo que a bondade de Deus e a misericórdia. O que é a misericórdia? Nas palavras de Lamentações, são as causas de não sermos, preste atenção nisso, consumidos. Poeticamente ele ainda diz assim: antes que o sol rompa, anunciando o nascimento de um novo dia, a misericórdia já se renovou. Eu vou completar agora 32 anos de idade, e não teve um dia na história da minha existência que eu não tenha ofendido meu Deus, seja através de palavras, ações, atitudes ou obras, consciente ou inconscientemente, mas mesmo sem merecer a vida, todos os dias pela manhã, quando eu me levanto merecendo condenação e castigo eterno, porque esta é a realidade do homem, o sol está lá, e eu noto que a força dos meus tendões, ao oxigênio nos meus pulmões, o meu coração bate como uma bomba, posicionando sangue no coração e nas veias, e eu percebo que o sol anuncia gritantemente que mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim. Aí o salmista diz: Senhor, eu quero contar os meus dias, porque eu preciso ser sábio. Olhe para os seus dias. Quantos anos você tem? Cada dia da sua existência é Deus dizendo: eu te dou uma nova chance. Vai lá, tenta ser uma melhor pessoa, tenta errar menos, aprenda a tratar melhor as pessoas. Vai lá e que meu Espírito te ajude. Cada dia que você vive é Deus acreditando na história da sua existência. Eu confio, vai lá, eu te concedo a oportunidade, vai lá, eu te ajudo. É misericórdia atrás de misericórdia se renovando sobre nós. Aí Davi diz: eu estou certo que a bondade e a misericórdia, o quê? Aí usa um termo aqui, diz assim: me seguirão. Mas a palavra seguirão aqui é a mesma palavra nada do verso de número 1. É uma adaptação linguística para a nossa versão em português. O texto original vai dizer algo do tipo: bondade e misericórdia me perseguirão. Você recebe essa palavra? Bondade e misericórdia te perseguindo. Aí tu virou para a esquerda, olha a bondade e a misericórdia. Quebrou para a direita, olha a bondade e a misericórdia. Está subindo a ladeira, bondade e misericórdia. Está descendo a ladeira, bondade e misericórdia. Está forte, bondade e misericórdia. Está fraco, bondade e misericórdia. Está felizão, bondade e misericórdia. Está jururu, triste, bondade e misericórdia. Está entendendo tudo, bondade e misericórdia. Não está entendendo nada, bondade e misericórdia. Eu estou certo que a bondade e a misericórdia me perseguirão. Perseguirão. Eu vim como profeta de Deus aqui esta noite para declarar que a bondade e que a misericórdia vai te perseguir, vai te perseguir, vai te perseguir. Esta é a herança do servo do Senhor, essa é a tua porção. Bondade e misericórdia te perseguindo todos os dias da sua vida. Quem recebe essa palavra? Como o nosso pastor lá americano diz, abraça esse salmo. Vamos orar juntos, posso, pastor Marcos? Não sei cantar um hino. Feche os seus olhos onde você está.
Aleluia. Deus está aqui conosco. Deus te trouxe aqui. Deus está aqui. Ele renova as tuas forças essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O Senhor renova as tuas forças essa noite. O Senhor alegra o teu coração essa noite. Eu repreendo toda tristeza, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo toda ansiedade, eu repreendo toda depressão, eu repreendo todo o mal em nome daquilo que tem furtado a sua paz. Receba graça, receba alegria, receba encorajamento, receba força. Você vai triunfar e vencer, romper esta barreira. Deus está no controle. Você não vai desanimar, você não vai parar. Eu sou o Senhor que te tomo pela tua mão. Eu te removo, eu te ajudo, eu te sustento. A glória de Deus está sobre nós. Feche seus olhos, Pai bendito. Eu quero te apresentar cada vida que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada coração agora. Despeja sobre nós a tua graça. A tua graça nos é suficiente. A tua graça nos basta. Vem alcançar o nosso coração. Senhor, faça-nos descansar nas tuas promessas. Remova todo desespero, remova toda angústia, traga quietude. Príncipe da paz, abraça esse coração agora. Receba um abraço do príncipe da paz. Ele extirpa a angústia, ele expulsa essa ansiedade, essa tristeza. Você vê ele que provê o cuidado, ele que cuida de você. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Receba um abraço de Deus.